Olá, alunos, bom dia. Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa, hoje com o assunto do segundo período do segundo bimestre, que é Figuras de Linguagem 1, Metáfora, Sinestesia e Gradação, comigo, professora Júlia Forte. As figuras de linguagem dão ao texto um significado que vai muito além do sentido literal, ou seja, vai muito além daquele sentido denotativo, do sentido real. As figuras de linguagem, elas trazem um novo sentido, uma nova significação ao que você está lendo. Por isso que aí está escrito, permitindo assim uma plurissignificação do enunciado. Metáfora é a figura de linguagem que se encontra uma comparação implícita, ou seja, gente, na metáfora eu vou comparar uma coisa a outra, mas sem o uso do conectivo comparativo como, por exemplo, muito utilizada em textos poéticos, ela pode tornar o discurso mais elegante. Coloquei 2 exemplos aí. Ludmila é fera em matemática, ou seja, está comparando Ludmila a uma fera. Por quê? Porque ela deve saber muito matemática. Seus olhos são 2 jabuticabas, ou seja, tem os olhos bem redondos e pretos iguais às 2 jabuticabas. Outro exemplo de metáfora. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau, agora traduz. Aí você está querendo demais. Ou seja, onde é que está a metáfora aí nesse primeiro quadrinho? Meu amor é uma caravana. Vocês podem ver que ele está comparando o amor a uma caravana de rosas, mas ele não está fazendo o uso do conectivo como. É aí que está a diferença entre a metáfora e a comparação. Um outro exemplo de metáfora está aí no sistema penitenciário brasileiro. É uma comparação implícita entre a penitenciária e a panela de pressão. Está quase para explodir. Sinestesia é a figura de linguagem que relaciona sensações percebidas por diferentes órgãos de sentido. São os órgãos de sentido. Por exemplo, sua voz soava docemente pelo salão. Aí está o que? A audição. O cheiro da infância estava naquelas fotos. Aí, no caso, os sentidos são o olfato e a visão. Então, a sinestesia está altamente ligada aos 5 sentidos. Eu coloquei um exemplo aí para vocês de sinestesia em propaganda. Tente não ouvir isso, para você pensar em alguém abrindo aí a garrafa, né, de Coca-Cola, mas tentando não ouvir. É quase impossível, né, gente? Então, a sinestesia está aí na audição e na visão. E um segundo exemplo ficou pequeno, mas dá para a gente ler. E foi então que ela me deu aquele olhar frio dela. Nossa, quanto tempo que eu não ouvia alguém usar uma sinestesia. Não tinha nada a ver com sim ou não, era puro desprezo mesmo. Que, aliás, parece demais com esse olhar que você me deu agora. Então, a sinestesia está onde aí, gente? Em olhar frio, não é? Está misturando o quê? Que sensações? O olhar com a frieza, é um olhar de desprezo. E a gradação é caracterizada por uma sequência de palavras que formam uma progressão descendente ou ascendente. Descendente é quando vai caindo, ascendente é quando vai subindo até chegar a um clímax. Ela berrou, falou alto, sussurrou até que murmurou. Aí é uma gradação descendente. A famosa atriz era pobre, depois classe média, rica e agora milionária. Gradação ascendente. Aí eu coloquei um outro exemplo de gradação nessa tirinha, em que ele explica como foi o nascimento dele. Só lembro que a cegonha me trouxe, decolou de Orleans 17, 22, depois foi para Paris, depois fez uma escala em Dakar, outra no Rio, depois trocou uma pena, até que finalmente ela me trouxe, certo? E por último eu coloquei esse exemplo aí de gradação enorme, imenso, colossal. Aí, gente, é uma gradação ascendente, vai crescendo, né? O lanche é enorme, depois imenso e depois colossal. Espero que tenha ficado entendido.